Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tudo pronto para o julgamento de Jair Bolsonaro. STF monta esquema especial de segurança para análise das denúncias contra o núcleo do golpe. Conspiração do 03 contra o Brasil. Então a gente está pedindo a eles, para ter um olhar especial para o Brasil. Extrema-direita global articula o uso de Eduardo para questionar a eleição em 2026. Carla Zambelli por um fio. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Nunes Marques paralisa processo no STF, mas 5 ministros já votaram pela prisão. Filho da puta! Chega! O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo em todos os nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV. Você que nos assiste no Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo. Estou aqui ao lado já de Chico Sá nesse momento, que já estamos a postos na cobertura especial do julgamento do Bolsonaro. Gabi, tá chegando a hora do grande julgamento. ICL Notícias com uma baita cobertura amanhã. 4 repórteres direto do local do julgamento, do STF. Então, daqui para frente é esse, o clima é esse. E hoje é um dia histórico também, Chico, na Argentina. Sim. Já quero chamar imagens aqui, a gente vai conversar ao longo do ICL Notícias segunda edição a respeito dos protestos que estão acontecendo neste momento, nesta segunda-feira, 49 anos do golpe. A gente tem as imagens lá, Eduardo Moreira, nosso enviado especial aqui do ICL, está em Buenos Aires e ao longo do programa a gente vai trazer as imagens, a cobertura que a gente vai mostrar também aqui. Mas antes disso, a gente vai a Brasília conversar com a Elo Vilela, né? Amanhã às 7 horas da manhã a gente já começa a cobertura do julgamento no Desperta ICL. E a Elo é uma das nossas repórteres, né? Elo, Carolina Brígido, Guga Noblar, Juliana Dalpiva, apostos. A Elo que está na frente do Supremo, não é isso, Elo? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, estou aqui na frente do Supremo já nessa véspera com muita expectativa porque vai acontecer amanhã. Todo mundo de olho querendo saber e ouvir, principalmente ouvir o que dirão não só o ministro Alexandre de Moraes, que vai fazer um resumo, né, do relatório dele, mas também o Paulo Gonet, que vai ter 30 minutos aí para apresentar a acusação. Agora, acho que o mais curioso de tudo isso, gente, serão as defesas, né? O que os advogados vão dizer para tentar livrar a pele dessa gente que tentou dar um golpe de Estado no nosso país. Então, a gente vai ficar de olho porque acho que vai ter muita coisa interessante. Inclusive, acho que vai ter gente aí que na hora de se defender vai acabar jogando a culpa para os outros. Eu tô curiosa, Elo, Chico, para o esquema de segurança no Supremo para esse julgamento que começa amanhã, porque os ministros, a gente trouxe aqui na nossa cobertura, têm recebido ameaças. A gente teve também aquele homem, né, que se explodiu na frente do Supremo. Sim. E antes vieram as ameaças também. Então a gente vai ter as sessões da primeira turma também sendo retransmitidas nos nossos canais aqui ao vivo. Todo mundo mobilizado para a gente trazer essa cobertura. Elô, vamos trazer um pouquinho de quem são julgados, né, a partir de amanhã pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, começando pelo principal, Jair Bolsonaro. Então a gente vai colocar aqui na tela o chefe, a gente está trazendo aqui, né, como chefe da trama, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que promoveu ataques ao sistema eleitoral, trazendo aqui alguns tópicos, né, porque são mais até do que esses. Atuou na edição da versão final do decreto golpista, isso apareceu no relatório da Polícia Federal, pressionou militares a aderirem ao golpe, interferiu no relatório das Forças Armadas sobre urnas eletrônicas e tinha conhecimento de plano
para assassinar as autoridades. Quando a gente está falando aqui das autoridades, a gente está falando do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e também do vice Geraldo Alckmin, Chico. Tudo girava em torno desses personagens, Jair Bolsonaro. Aquelas visitas uma atrás da outra para acertar a minuta, qual vai ser o tom da tentativa de golpe, qual vai ser a arma utilizada para tentar assassinar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, tudo era em torno do mesão ali do Jair Bolsonaro. Então, é o alvo principal do julgamento que começa amanhã, né? O país todo atento a isso. E quanto à segurança, acho que todo cuidado é pouco. Essa gente já tentou explodir um aeroporto na véspera do Natal, já sempre com muitas bombas, com arsenal ali impensável em matéria de possibilidade de causar estragos, mortes em Brasília. Não se deve poupar nada em matéria de segurança. A gente vê que o clima nas redes sociais, que é o grande lugar dessas operações, é onde começam essas operações deles, está muito quente. Aqueles robôs e aquelas operações que eles faziam há tempos atrás voltaram com tudo nas redes sociais. Então, todo cuidado é pouco com essa gente. Elô, se fosse um PowerPoint, todas as flechas estariam apontadas para o centro, né? Jair Bolsonaro. Com certeza, Gabi, mas sem a menor dúvida. Agora, isso também não diminui a responsabilidade de vários outros atores que atuaram tanto quanto ele, né? E que planejaram, por exemplo, a gente não pode se esquecer da agenda do general Augusto Heleno, que tinha lá a trama toda e ele orientava como deveria ser a atuação desses golpistas para desestabilizar o país, mas principalmente desacreditar as urnas, desacreditar o processo eleitoral. Então, todos eles têm, cada um, sua parcela de culpa. Agora, o grande... Eu não sei nem se a gente pode dizer que ele é o único grande culpado dessa história, porque eu acho que Heleno e Braga Neto não ficam atrás na corresponsabilidade por tudo que aconteceu. Elô, é importante você ter ressaltado, porque a gente tem aqui as imagens, né? Você citou, por exemplo, o Augusto Heleno. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela a imagem do núcleo do golpe, que justamente são esses primeiros julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Augusto Heleno, né, general da reserva, ex-ministro do GSI, também acusado de ser o autor intelectual dos ataques ao sistema eleitoral. Tem o Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva, ex-ministro da Defesa, acusado de participar daquela reunião que foi definido qual seria o discurso ou os discursos contra as urnas eletrônicas. O Walter Braga Neto, também um personagem chave nessa história. Importantíssimo. Hoje completa 100 dias de prisão do general Braga Neto. Simbólico também. Um dia importante. Que você traz. Ele que também é ex-ministro da Defesa, da Casa Civil, acusado de amplificar ataques ao sistema eleitoral. Claro que tudo isso é um resumo, né? Mas a gente já trouxe aqui diversos aspectos que atrelam e muito esses acusados. O Mauro Cid, que fez a delação, né? Que era o ajudante de ordens da presidência de Bolsonaro, tenente-coronel do Exército, acusado de ser um interlocutor entre o Bolsonaro justamente e também os golpistas, como esses que a gente está citando agora, né? E a gente tem mais personagens aqui para trazer todos para a gente poder aqui avaliar. O Alexandre Ramagem, que circula pelo Congresso Nacional, né, deputado federal, ex-diretor-geral da ABIN, acusado de prestar auxílio direto ao Bolsonaro na deflagração do golpe. A gente tem o Almir Garnier dos Santos, ex-comandante da Marinha, acusado de aderir ao plano golpista em reunião com chefes das Forças Armadas, aquela reunião, né, em que se pressionava justamente para que eles executassem o golpe. E tem o Anderson Torres também, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, na ocasião, né, no dia 8 de janeiro de 2023, acusado também de mentir sobre as urnas eletrônicas e de fechar as rodovias no dia da eleição. Exatamente, não pode esquecer desse detalhe. O plano era deixar sem votar, sem exercer o direito mais sagrado, que é o do voto, uma parcela considerável de eleitores do Nordeste que, sem esse voto, poderiam dar um resultado favorável ao Bolsonaro.
Então não é um plano ali qualquer, não é, vamos jogar uma bombinha, não, é tirar a eleição do Lula. Elo. Com certeza. E eu acho, gente, que a gente vai perceber aqui durante a sustentação oral dos advogados de defesa coisas muito curiosas, como eu estava dizendo, por exemplo, né? Vai ter defesa que como a melhor forma de se defender vai ser jogar a culpa para os outros. Por exemplo, o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, que o advogado dele já tem dito que ele tentou impedir o Paulo Sérgio Nogueira, que ele tentou impedir o Bolsonaro de cometer uma doideira. Ele usou essa palavra, doideira. Então, assim, se ele vai dizer que tentou impedir o Bolsonaro de cometer uma doideira, ele vai ter que dizer que doideira é essa, que era tentativa de golpe. E para isso ele vai acusar o Bolsonaro, vai envolver os outros que participaram dessa trama toda. Então, acho que isso vai ser bastante interessante. E tem gente que aparentemente perde a memória, né? Como é o caso do Alexandre Ramagem, que diz que não se lembra de documento nenhum listando pessoas que deveriam ser monitoradas. Só que, gente, a Polícia Federal encontrou esse documento dentro do computador dele, na casa dele. Então ele teve, assim, um lapso de memória absurdo, né? Vamos ver como isso vai bater aqui no STF. Elo e Chico, também a gente tem uma apuração do nosso repórter Kleber Lourenço sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal que consideram que o julgamento de amanhã é um teste da resistência institucional do Poder Judiciário. Eu acho importante isso, né? Porque os ministros foram ouvidos e esperam uma escalada, de fato, dos ataques políticos ao Supremo, até porque tem sido alvo de ameaça. E no momento em que a gente tem um deputado federal que está licenciado, Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, que vai ser julgado amanhã e que está nos Estados Unidos nesse momento justamente para fazer uma articulação global da extrema-direita com foco contra o nosso judiciário, né, Lu? Gabi, você sabe que eu ouvi ontem à noite também uma pessoa que eu conheço que é muito próxima de pessoas assim muito importantes aqui do Supremo Tribunal Federal. E ela me disse o seguinte, que a gente não sabe, mas que o Supremo está monitorando os movimentos do Jair Bolsonaro, porque existe uma grande desconfiança ou um entendimento, que é uma palavra que os ministros do Supremo gostam de usar, né? Existe o entendimento de que ele talvez tente fugir das responsabilidades, de encarar as consequências do que fez, que ele tente fugir para uma embaixada aqui no Brasil e se esconder e de lá tentar pedir asilo em algum lugar. Então, ele tem sido monitorado. A gente sabe que ele não usa tornozeleira eletrônica, mas aparentemente está sendo observado de perto. Esse cuidado é importantíssimo, né? Porque depois fica aí o país dizendo, bobearam e o cara fugiu. Então é dever mesmo do Supremo ficar de olho. Por quê? Porque Bolsonaro, em outras oportunidades, ele já dormiu em embaixada durante um carnaval, ele está sem passaporte, mas ele tem RG e ele pode circular na América Latina, na América do Sul, aqui no Mercosul. Então, todo cuidado é pouco. Essa ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos também é preocupante eu creio que ficar ligado no suposto ataque das redes sociais, das Big Techs, de armar uma grande conspiração para amanhã, quando começa o julgamento. O Brasil tem se tornado um ponto no mapa mundial de resistência a esse tipo de ataque de Big Tech. O Alexandre Moraes resistiu naquela peleja com o Elon Musk. Então, o Brasil é o único país que, ao contrário dos Estados Unidos, puniu os invasores e quebradores e agitadores do 8 de janeiro, ao contrário dos Estados Unidos, da Casa Branca. Então, o Brasil é alvo número 1 de possibilidade de ataques, inclusive de fora. Então, é um dia especial também para ficar de olho nisso tudo, Elô. E olha, eu acrescentaria aí duas coisas. Você veja que, por exemplo, nos Estados Unidos, o
do Trump não chegou sequer a ser indiciado por tentativa de golpe. E lá eles se limitaram a tratar toda aquela invasão do Capitólio como algo que aconteceu só naquele dia, que não houve um processo anterior. Acontece que o Trump dizia que a eleição era roubada desde sempre, né? Se ele perdesse, só poderia perder se a eleição fosse roubada. Então, era um processo também. E essa diferença é muito importante, porque aqui no Brasil não se cometeu esse erro. A justiça aqui mostrou que houve um processo de alguns anos de preparação desse golpe, convencendo a população primeiro que o voto, se não for impresso, não é confiável, então desacreditando todo o nosso processo eleitoral. Bolsonaro dizendo que ele não tinha como perder, nunca admitiu que tinha perdido, sempre dizendo que a eleição foi roubada, mas atacando o STF, já quando era candidato a presidente, desde 2018. E não é à toa que desde lá o Supremo vem investindo mais na segurança, não só dos seus ministros, como da instituição. Aquele atentado do ano passado ainda, assim, acendeu ainda mais todos os alertas. Então agora a segurança foi muito incrementada, especialmente também a segurança cibernética. Aqui na Praça dos Três Poderes, hoje, que ainda é a véspera desse julgamento, a gente tem a presença de muitos carros de polícia militar. Eu vou até pedir o Igor para ver se ele consegue mostrar aqui para a gente. Tem aqui do lado da praça, tem um ônibus da Polícia Militar e alguns carros da Polícia Militar, que eu acho que vocês conseguem ver daí, né? Vocês estão vendo daí? Sim. Desse lado tem alguns, do outro lado tem outros. Lá dentro, no estacionamento, também tem. Então, assim, imagina amanhã. Eu acho que amanhã vai ser ainda mais intensa esse policiamento, né, do que está sendo hoje. E para entrar ali no Supremo também vai ser bastante complicado. Já tem lista, a gente já está com a lista na porta, mas até quem tem uma credencial para trabalhar todo dia no Supremo teve que tirar uma credencial extra para participar da cobertura amanhã e depois. Então, assim, muitos cuidados sendo tomados. Eu conversei com gente que trabalha no Supremo, que trabalha na portaria do Supremo, falando, não, a gente tem que se cuidar, porque depois do que aconteceu em novembro, a gente não sabe se vai aparecer mais uma pessoa tentando fazer algum tipo de ataque. Teve um outro homem que foi preso, né, depois daquele atentado. E no último dia 4 de março, o Supremo sofreu um ataque cibernético fortíssimo. Então, sim, tem muita coisa acontecendo no bastidor, né, que a gente nem sempre vê, mas que é importante tomar esse cuidado, né? É verdade, essa história dos ataques cibernéticos a Carolina Brígido trouxe aqui também semana passada, conversou com a gente, e tem vários pontos importantes, para além da segurança, que a Elô ressaltou, e você também, Chico, sobre como o Brasil, na verdade, ali na figura do Eduardo Bolsonaro, mas a extrema-direita está tentando se articular para seguir os passos dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da anistia aos golpistas, a extrema-direita no Brasil também quer que isso aconteça aqui por meio do Congresso Nacional. Da mesma maneira, aliados ali da extrema-direita e do Bolsonaro já sugeriram para o Eduardo que o pai dele, né, o ex-presidente Bolsonaro, se esconda na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Isso, apuração do Jamil Chad. E vou além, né, até para além da embaixada, para que ele peça asilo político. Ninguém descarta essa possibilidade para o próprio Donald Trump, né, Chico? Não, porque é uma estratégia de defesa deles, anunciar para o mundo inteiro que está sendo vítima da ditadura. Então, cabe perfeitamente uma ida à embaixada, que no plano concreto é uma fuga, mas travestido dessa ideia de que é uma defesa e de que ele é a maior vítima da ditadura cruel do Alexandre de Moraes no Brasil. Então, não é descartado isso. Aliás, eu acho a possibilidade mais fácil de acontecer. Por isso que única, parece, né? Nesse momento. Porque, imagina, o filho já está lá, consegue legalmente essa espécie de asilo aí, forçado, claro, porque ele sabe que não tem ditadura nenhuma aqui no Brasil.
O Supremo está julgando isso ali com todo o cuidado do mundo. O Procurador-Geral da República tem que dar o ok para ser julgado, tem que aceitar a denúncia. A denúncia amanhã é aceita ou não. Então, tem sido feito tudo dentro do rigor da lei, mas eles só se amparam nessa desculpa, que é uma ditadura. Então, essa ideia de que é uma ditadura cai perfeito para uma fuga. Ah, não submeti ao julgamento no Brasil porque lá tem uma ditadura. Aí se sai, né? Se sai de bonzão e tal, dá um pé na bunda a todos esses bestas que vão para a frente do Supremo morrer ou ir para a cadeia em nome dessa causa maluca e vai-se embora, vai viver. Aliás, que é uma família que está com muito dinheiro. É uma família que fez muitos negócios durante os 4 anos de governo. Essa família está milionária. Então, vai vivendo bem bom lá fora e deixar os bestas aí na papuda. Olha, Chico, e hoje quando eu cheguei aqui, tinha uma senhora mais idosa e um casal mais jovem, eles estavam todos juntos. E ela veio falar comigo, perguntar o que eu estava fazendo aqui, que matéria eu ia fazer. E quando eu falei que eu estava cobrindo o julgamento, que começa amanhã, por causa da tentativa de golpe, ela falou, a gente precisava dar um golpe nesses caras aí, apontando para o STF. E aí ela me disse que conhece 3 pessoas que estão presas. E disse para mim, ainda com muita veemência e com muita certeza, Bolsonaro não vai ser preso nunca. E foi-se embora. Ou seja, essas pessoas estão por aí, eu acho que ainda tem muitas delas que não mudaram de ideia, que ainda não caiu a ficha. Eu acho que esse julgamento vai ajudar muita gente a entender melhor o que aconteceu. Vai ser muito importante o fato de que ele será transmitido ao vivo para o Brasil inteiro assistir. Quem tiver interesse em saber o que aconteceu, basta acompanhar. Aqui a gente vai mostrar tudinho, tintim por tintim, porque isso é educativo. A gente precisa ver e todo mundo no Brasil precisa entender o que aconteceu. Sem dúvida, eu acho que vale a pena reforçar aqui que a Elô, a gente já começou essa cobertura hoje, mas a Elô amanhã vai estar lá, a Carolina Brígido também, Guga Noblar, Juliana Dalpiva, trazendo a cobertura desde o primeiro sinal do dia ali do ICL, com o Desperta, e ao longo do dia a gente vai trazendo todas essas informações, vai transmitir também o julgamento, então a gente vai estar aqui a postos com a nossa equipe o dia todo. Elô, eu queria também trazer aqui o julgamento, né, a respeito do caso da Carla Zambelli, né? A gente teve o ministro Cássio Nunes Marques hoje suspendendo o julgamento que dispute se a deputada Carla Zambelli vai ser condenada ou não pelos crimes de porte irregular de arma e constrangimento ilegal também, para quem não se lembra, óbvio, todo mundo se lembra, né? A gente está vendo as imagens agora da perseguição da Carla Zambelli ao jornalista Luan Araújo, que aconteceu em São Paulo em outubro de 2022, na véspera da eleição presidencial. Depois do pedido de vista do Nunes Marques, o Cristiano Zanin adiantou o voto dele e o placar agora é o seguinte: 5-0 para condenar a Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. É disso que a gente está falando. Então, votaram pela prisão o Gilmar Mendes, que é o relator do caso, que ele está pedindo também a perda do mandato da Zambelli, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin nessa história. Então, o Nunes Marques tem até 90 dias para anunciar o voto dele. E aqui, só para não deixar de dar aqui o lado da defesa da Zambelli, os advogados dela estão dizendo que vem com esperança o pedido do Nunes Marques. Elô, eu queria te ouvir sobre isso, né? Porque a gente está tendo essa decisão, está trazendo essa notícia na véspera do julgamento do Bolsonaro e também dos demais acusados por golpe. É uma vitória de alguma forma? É alguma sinalização? Dá algum tipo de respiro ou não? Eu não acredito, não. Sabe por quê, Gabi? Falta só um voto para formar a maioria e ela ser condenada e perder o mandato. Ser condenada a 5 anos e 3 meses, como você disse, e perder o mandato. Então, assim, acho que essa nota que foi divulgada pelo advogado dela é uma esperança vã, porque não vejo como ela vai se livrar dessa condenação agora que já tem 5-0, né? Só vai adiar o processo em até no máximo 90 dias, mas
ele será retomado em 3 meses, 2, 1 mês, vai ser retomado e ela será condenada. Não vejo como isso possa ser qualificado como uma vitória, um respiro, uma esperança. Não consigo compreender dessa maneira. Acho que os dias dela como deputada estão contados. Eu concordo, viu, Chico? E não teve só esse julgamento paralisado, e também a gente tem que entender isso, né? Que a gente está, acho que, no julgamento mais importante da nossa história acontecendo, então esses outros em paralelo sendo adiados, mas não vão deixar de acontecer. O ministro Luiz Fux também pediu vista naquele processo contra Débora Rodrigues dos Santos. Aliás, os bolsonaristas estão fazendo um carnaval nas redes sociais. Estão usando ela como símbolo, né? Como símbolo. Da ditadura. Ela é aquela cabeleireira que pichou ali, né? Perdeu o mané na Estátua da Justiça no 8 de janeiro. E que era uma das mais aguerridas militantes desse golpe, dessa tentativa de golpe. Fica o bolsonarismo se apegando à questão cosmética, digamos assim, do batom, mas o batom é apenas um detalhe, um detalhe, um detalhe. Essa senhora, ela é uma militante das mais aguerridas. Ela estava nesse clima de golpe na rua há muito tempo. Ela foi ali na massa autora dessa tentativa de golpe, estava no cenário da quebradeira e, por acaso, ainda escreveu o Perdeu o Mané, mas que é só um detalhe, mas espertamente a defesa dos bolsonaristas tem se apegado ali para dizer 14 anos é demais, etc. Gente, é difícil encontrar alguém que tenha mais militado pelo golpe do que essa senhora. Ela é um dos tantos Chico, e ela... que estava na operação coletiva ali. Sim, e ela é acusada não é de ter simplesmente danificado uma estátua, que aliás é uma das mais das mais caras desse artista plástico, mas não é só isso, ela é acusada porque ela participou, ela estava lá na concentração na frente do quartel, por livre e espontânea vontade ela participou de tudo isso, então é por isso que ela é acusada, não é só pelo que aconteceu aqui dentro da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Agora, o que é mais interessante, eu acho, é que ela própria admitiu tudo isso no interrogatório. Sim. Então, ela praticamente confessou todos os crimes. Então, não tem por que os bolsonaristas ficarem tentando defendê-la. Não vai ter jeito. E ela também, a gente deve acrescentar, né? O pedido de vistas adia o processo que também, assim como da Carla Zambelli, falta apenas um voto para formar a maioria e ela ser condenada. Muito bom, Elô. É isso, a gente tem 2 votos pela condenação a 14 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, né? E o ministro Flávio Dino também, Elô. Olha, Elô, a gente vai se falar muito nesses dias. Bom trabalho por aí, dá um respiro, porque, olha... Nossa, vem julgamento, haja trabalho amanhã. Acho que o mais importante, né, da nossa história recente. Então, bom trabalho por aí, querida. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, querida. A gente continua por aqui nessa cobertura. Rodrigo Viana já está a postos para entrar com a gente também. Rodrigo, pode chegar mais aqui com a gente. Chega aí que hoje tudo é urgente, não é só tudo o ICL que você faz, não. Hoje o ICL urgente é a programação, essa semana, aliás, né? A programação é ICL. Tudo será urgente. Semana urgente no ICL. É isso, a gente vinha falando com a Elô, né, que está lá mobilizada com os nossos repórteres. Amanhã também, a partir das 7 horas, Rodrigo, a gente já tem os nossos repórteres mobilizados para cobrir o julgamento do Bolsonaro e os demais acusados. É isso, vamos com a equipe de lá e com os analistas e com os nossos convidados de cá, né? Tentar antecipar um pouco do que vai acontecer e também a análise, né? A partir do que as defesas falarem, Chico, eu estava acompanhando, tem uma expectativa se as defesas vão partir para uma defesa mais técnica ou, como diz o Cacai, abandonaram a defesa técnica e, no caso do Bolsonaro especificamente, ou de algum outro, vão partir para um confronto. A gente viu no caso das pessoas que foram julgadas pela invasão que alguns advogados fizeram esse confronto lá no Supremo Tribunal Federal. Então, será que algum advogado vai tentar partir para uma confrontação política de deslegitimar o Supremo Tribunal Federal? É possível, né?
Aliás, o Cacai, que está na ponta da linha para conversar com a gente já vai falar com ele já. Sim. Antes disso, eu estava comentando que os bolsonaristas estão ali nas redes sociais, nessa tentativa, de fato, de continuar fomentando a base no momento que eles sabem que é muito grave para eles, né, Voltaram a ser muito fortes na rede, mas também favorecidos pelos algoritmos, né? Você vê que só tem, pode olhar nas redes de cada um de nós aqui, pode olhar que só dá bolsonarista chegando. Porque eles estão sendo ali favorecidos. Você nota que claramente o algoritmo está favorecendo Jair Bolsonaro e sua trupe golpista. Aliás, falando sobre redes sociais, a gente vai falar sobre o impacto delas hoje na entrevista do Chico Pinheiro Entrevista. Legal. Hoje ele vai conversar com a Denise Fraga, que é atriz, escritora, cronista, e falar sobre a gravidade disso, também sobre outras barreiras ali que são impostas pelas redes sociais. A gente vai assistir um trechinho. Vamos lá. Vamos conferir. Eu vejo amigos meus tão interessantes, falando, olha o que eu postei, olha o que eu postei, olha o que eu postei, eu escrevi assim, ó, olha o que eu postei. Você fala, ai, que vergonha, um pouco, porque é um orgulho, a gente está sendo fomentado nesse orgulho da nossa opinião, olha o que eu falei, olha o que eu disse, olha o que eu escrevi, olha o que eu escrevi. Olha... Escrevo logo, posto logo existo, né? Posto logo existo, é muito louco, né? Posto, logo existo. Gostei da frase. Muito bom. E isso é mais, assim, sério ainda nas gerações mais novas, né? Eu assisti esse fim de semana aquela série Adolescência, vocês já viram? Meu Deus, muito boa, né? Fortíssima. Estão falando muito, não Tem vejo tudo a a ver hora. com isso aqui, gente. Tudo a ver com o que a Denise fala. Aliás, dá vontade de ter um programa, né, para comentar filme aqui no ICL e tal, né? Muitas ideias. Em breve, aguarde. Porque, olha, filme, série, é demais essa série. Tem tudo a ver com o que a Denise falou. Excelente entrevista para o Chico Pinheiro, que vai ao ar daqui a pouquinho. Não, uma violência toda gerada a partir de rede social. Sim. Na série, então... Excelente, então a gente confere a partir das 7 horas da noite, logo depois do ICL Notícias segunda edição. Já entra com a gente também no icl.com.br/Chico para ficar por dentro de todas as novidades do programa. Vamos continuar, gente, falando sobre essa semana agitadíssima no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. O Cacai está aqui na ponta da linha para conversar com a gente. Eu já vou direto ao ponto, dar boa noite para o Cacai e perguntar para ele: Cacai, a denúncia vai ser aceita? Direto. Essa é a pergunta mais fácil. Fácil, tá fácil. Eu tenho dito que eu li, evidentemente, com cuidado, com rigor técnico da denúncia. Eu acho que vai ser unânime. A aceitação da denúncia vai ser unânime, para mim, sem sombra de dúvida. Claro que marcaram 2 dias, porque são 7 advogados que vão sustentar. Cada um tem direito a 15 minutos nesse momento da aceitação da denúncia. E depois tem um procurador. Então, isso leva um certo tempo. Mas, sem sombra de dúvida, a denúncia está muito bem feita, tecnicamente bem feita. Hoje me ligaram de determinado jornal para dizer que é incrível que o intercrimes descrito na denúncia é longo demais. Ora, é longo porque, como estava agora a Heloísa dizendo aqui, eles prepararam todo o terreno para o golpe. Tá? Eles fizeram, como eu já falei com vocês, a gente tinha um executivo fascista, nós tínhamos um Congresso cooptado e eles tinham que desmoralizar o judiciário. Isso fazia parte de uma estratégia do golpe. Então eu acho que amanhã, sem sombra de dúvida, no mais tardar, na quarta-feira, essas pessoas terão virado réus. Veja bem, é um ex-presidente da República, generais 4 estrelas, um ex-ministro-chefe da Marinha. É uma coisa realmente histórica, né? Eu fico com pena porque eu acho que eu participei de todos os julgamentos históricos do Supremo Tribunal nos últimos anos. Mas esse é óbvio que eu não podia participar porque eu não ia advogar para golpista. Então eu estou de fora dele, vou ficar só torcendo. Não teve nenhum golpista bonzinho. Vai participar com a gente aqui, né? Explicando, ajudando a gente a entender o andamento do julgamento, Cacai. Vou pedir até para a nossa produção colocar aqui na tela como é que vai ser o julgamento da denúncia de Bolsonaro e dos demais acusados. Então, primeiro... E aqui o Cacai vai poder explicar muito melhor do que eu, mas a gente já tem o esquema aqui. Primeiro, abertura da sessão, depois leitura do relatório, na sequência, sustentação oral da PGR e depois a das defesas também, né, Cacai? É isso. Quanto tempo mais ou menos que a gente deve acompanhar essa história? Olha, em regra, quase todo processo que a gente tem participado, a leitura do relatório tem sido dispensada. O relator pergunta para os advogados se dispensa a leitura do relatório. Deve ser um relatório longo, né?
E, em regra, os advogados, eu sempre dispenso, porque eu conheço o processo, evidentemente, para ir para a tribuna do Supremo, eu tenho que conhecer profundamente o processo. Então, se dispensar, depois o doutor Paulo Gonet terá 15 minutos para falar, e cada advogado tem 15 minutos para sustentar. Cada denunciado tem um advogado e tem 15 minutos. E aí nós temos uma questão interessante, aí passa para o voto do relator. Eu até tenho dito, mas evidentemente os ministros do Supremo não pensam assim, que o advogado tem 15 minutos para falar, salvo quando é ação penal no momento do julgamento do mérito, porque você tem 1 hora. Então, eu penso que o ideal seria que cada ministro tivesse 30 minutos para dar o voto. Por quê? O cara pode fazer um voto, o ministro pode fazer um voto de 5.000 páginas. Mas é inacreditável imaginar você ter uma sessão inteira de uma leitura de um voto de 600 páginas, de 500 páginas, de 400 páginas. Porque isso é enfadonho, isso afasta as pessoas do acompanhamento, e só quem tem uma formação técnica consegue entender os detalhes. Então, em regra, o Supremo Tribunal não faz isso. O Supremo Tribunal, especialmente o relator, traz um voto escrito e um voto longo. Então, pode ser que seja ocupado a tarde inteira apenas com o voto do relator. Eu faço essa sugestão, Gabi, tem muito tempo. Acho que o voto deve ficar disponibilizado, evidentemente, para o advogado ter acesso imediatamente, mas os ministros que estão julgando deveriam fazer um resumo do voto. Isso em casos de menos importância a gente vê acontecer. Mas você tem a questão da vaidade, né? Porque esse julgamento vai ser transmitido. Então corremos o risco de ter votos longos e com leitura de votos bastante longas. E esse quadro que estava aí na tela deixa claro que nós vamos ter os votos em 2 etapas, né? Se a nossa produção puder colocar de novo, por favor, a segunda parte ali, a partir do número 5. Do relator, né? Isso, a partir do número 5, isso ali, ó. Voto do relator nas preliminares e voto dos demais ministros nas preliminares. Depois o Cacá podia explicar para a gente o que é isso, para as pessoas entenderem. E depois é que vem o mérito da denúncia. Então, o que são essas preliminares, Cacá, nesse caso aqui dessa denúncia? Neste caso, eu tenho falado e tenho escrito sobre isso. Todas as preliminares que estão postas já foram julgadas em processos, no mesmo caso. Nós sabemos que já tem mais de 400 pessoas que estão condenadas pelo mesmo fato, tentativa de golpe e outros crimes e tal. Bem, então, eu não consegui ver nenhuma preliminar que seja novidade. Por exemplo, tentaram o impedimento do Alexandre, foram até o presidente. O ministro Barroso negou, disse que não tinha impedimento. Eles agravaram, foi submetido ao plenário, porque o ministro Barroso não faz parte dessa turma. E o plenário, por 9-1, manteve que o ministro Alexandre, evidentemente, não é impedido. Já até comentei com vocês aqui. Seria dar àquele que é investigado ou que é réu o direito de escolher quem vai julgar. Você faz um plano para matar o Alexandre, por isso ele teria que se dar por impedido, aí distribui para o ministro Gilmar, aí o advogado fala, esse também vai condenar. Aí você faz um plano para matar o Gilmar até chegar em alguém que seja razoável na visão da defesa. Então, as preliminares são competência do Supremo Tribunal Federal, já foi decidido em todos os 400 casos que foi condenado. Então, assim, eu não conheço nenhuma preliminar que seja, que eu diria, novidade, né? Vão tentar fazer uma série de questões, e é todo o direito da defesa fazer, evidentemente, desde 88 nós temos previsão constitucional de ampla defesa. Mas essas preliminares, no meu ponto de vista, serão julgadas com alguma rapidez. Vai frustrar quem estiver tendo uma expectativa diferente, porque são questões que já foram decididas. Agora, tem uma questão super importante, Rodrigo, que é o seguinte, no momento de julgar o mérito, veja bem, a materialidade do crime está amplamente comprovada, é óbvio. Sim. As circunstâncias que estão postas sobre se existe justa causa para a ação penal, para mim está absolutamente, inquestionavelmente já discutido. O que vai ser discutido, vai ser se a autoria é suficiente para começar a ação penal. Porque nós não estamos falando de mérito. Se existe indício suficiente de autoria para começar a ação penal. Nesse momento você vê se tem justa causa para começar a ação penal. A autoria, no caso específico dos que serão julgados amanhã, essa primeira fase de recebimento da denúncia, a autoria é inquestionável. Você tem depoimentos, você tem prova material, você tem delação que depois foi corroborada por elementos externos.
Quer dizer, a não ser que aleguem, por exemplo, que o Bolsonaro é inimputável. Não, ele não sabia de nada, ele realmente tem um problema grave de que não consegue perceber a realidade. Essa seria até uma tese interessante. Dizer da inimputabilidade do Bolsonaro. Não, eu não sabia o que acontecia no país, não. Ele, na verdade, presidiu o Brasil sem saber o que estava acontecendo. Porque no caso dele, você tem discussão. Gente, tem um depoimento de um chefe de uma das forças mais importantes, que é a aeronáutica, que diz que o comandante do Exército chegou a falar para o presidente que se ele continuasse no intuito golpista, ele ia prender o presidente da República. Isso é uma coisa de uma gravidade ímpar. Quer dizer, então, assim, eu não sei, eu não quero dar palpite na defesa dos colegas, mas eu só vejo a hipótese da inimputabilidade, né? Dizer, não, o Bolsonaro não conhecia o Brasil, não. Na verdade, ele estava na cadeira ali meio por acaso e tal, porque é tudo absolutamente comprovado. É difícil você ter um caso tão comprovado como esse. Ô, Cacai, essa é a verdade. Tem uns outros julgamentos em paralelo, mas que tem tudo a ver com o golpe do 8 de janeiro, né? A gente vai falar de 2 fatos hoje que foram paralisados, esses julgamentos contra a Carla Zambelli, né? E também contra a Débora Rodrigues, que é a pichadora do Perdeu Mané na Estátua da Justiça e que estava lá no 8 de janeiro. Agora, falando primeiro da Carla Zambelli, né? Depois que o Nunes Marques pediu vista, o Zanin antecipou o voto dele e ficou 5-0 pela condenação. Mesmo com o julgamento paralisado, outros ministros podem antecipar o voto? Como é que fica essa história e qual que é a expectativa que a gente pode ter de ver uma resposta para isso em breve? Olha, no julgamento virtual, em tese, o ministro poderia antecipar o voto. Mas tendo uma vista, a regra é que até em respeito ao que o ministro Cássio Nunes vai trazer, que se espere. Mas o ministro Zanin apenas acompanhou, ele não argumentou, até onde sei, eu li os votos que eu pude ler, o voto do ministro Gilmar, por exemplo, é um voto longo, são 46 páginas, porque a condenação foi pesada e grave, né? Porque o ato dela foi muito grave. Veja bem, uma deputada federal, ela tinha porte de arma, mas ela não pode, o fato de você ter porte de arma não significa que você pode sair no meio da rua perseguindo uma pessoa e depois constranger a pessoa. São 2 crimes, né? É o porte ilegal, porque ela estava com a arma de fogo no meio da rua, saiu correndo atrás daquele cidadão, e depois ela constrangeu o cidadão, claramente, inevitavelmente, teria que haver uma condenação. As penas foram altas, ela está condenada, se não me engano, a 5 anos e 6 meses, alguma coisa assim, porque somam as 2 penas, né? Ela foi condenada num crime a 3 anos e tanto, e no outro crime a 1 ano e 9 meses. Então, esse julgamento é até normal que se peça uma vista para analisar as circunstâncias, especialmente, talvez, da dosimetria da pena. Eu vou dizer o seguinte, a comprovação que ela portou a arma ilegal no meio da rua, todo mundo viu. Essa cena foi uma das cenas, inclusive, que muita gente acha, os bolsonaristas acham, que isso até influenciou no resultado das eleições. Foi uma coisa que impressionou muito a deputada federal sair armada atrás de um cidadão. O constrangimento, no meu ponto de vista, é absolutamente um constrangimento ilegal com emprego de violência. Qual violência? A arma de fogo, porque ela obrigou o cidadão a deitar no chão, dizendo que ia chamar a polícia e tal. Então, talvez o que se pode, a vista, não sei se é isso, mas muitas vezes você pede vista para analisar, porque para você aumentar a pena, essa pena é de 2 a 4 anos. Para ela chegar a 3 anos e 6 meses, ela foi aumentada por 3 circunstâncias específicas. Isso é técnico. Então, não é anormal esse pedido de vista, não. Pedido de vista para discutir. Aí eu acho que ali, a autoria não tem nenhum tipo de dúvida, tá aí, todo mundo tá vendo, ela correu, todo mundo. Essa cena é uma cena que passou para a história do Brasil, porque é inacreditável, uma deputada federal prepotente, batendo na pessoa e tal. Então, talvez, não posso ter certeza, mas seja mesmo até para poder discutir a questão da pena, porque a pena ficou próxima da pena máxima, 3 anos e 6 meses no primeiro crime, e depois 1 ano e 9 meses no segundo crime. É normal, esse pedido de vista não tem absolutamente nada de anormal. O que está comprovado é que ela usou a arma, usou numa via pública que não poderia usar, saiu correndo atrás do cidadão e o constrangeu. Os 2 crimes estão absolutamente tipificados e acho que não tem dúvida da condenação. Importante, né, essa fala do Cacai, de que está tudo correndo absolutamente normal, dentro dos ritos. Acho também importante a gente tratar do caso da Débora Rodrigues, que é o caso do Perdeu Mané na Estátua à Justiça.
Até aqui, a gente tem 2 ministros, o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, votando por uma condenação a 14 anos de prisão. E quem gostou da história e já foi para as redes sociais foi a extrema-direita, né? Olha o que disse o Sérgio Moro no X, né? No antigo Twitter. Vou ler aqui a fala dele. Falei no Pânico sobre a oportunidade que o STF tem de rever as penas excessivas e fazer justiça no caso da Débora. É de justiça e um pouco de misericórdia que o Brasil precisa neste momento. Eu vou passar para o Cacai. Ele falou onde? No Pânico? Isso. Não foi que ele falou na Faculdade de Direito lá no Paraná, num encontro de juristas? Foi no Pânico. No Pânico, é o fórum dele agora. É o grande fórum de debate jurídico do... Eu acho que é uma oportunidade, né, de o Cacai falar sobre essa argumentação que está sendo muito utilizada pela extrema-direita, né, de que é um exagero, 14 anos de prisão, que é um absurdo, enfim. É uma oportunidade de se discutir a dosimetria da pena. Pela extrema-direita, pelo Moro, e pela extrema-direita jornalística. Alguns colegas dando voz, assim, para transformar a Débora. Coitada, usou só um batom, assim, sabe, né? Como se ela estivesse sendo julgada, você falou aqui no começo do programa, Chico. E desconsiderando todo o cenário em que ela estava. Exato. Que era uma trama golpista, né? Claro, o crime coletivo ali que ela estava praticando, junto com os outros. Pois é, importante ouvir o Cacai sobre isso. Boa. É até engraçado ver o Moro falar em misericórdia, né? Um desqualificado, fraquíssimo intelectualmente, realmente é um indigente intelectual, de direito não entende quase nada, ele tinha, na verdade, uma estrutura grande midiática tão somente. Essas penas, é bom que se diga, elas estão altas, claro que estão altas. Agora, é óbvio que essa senhora não foi condenada porque escreveu com um batom numa escultura do Sesquiate. De extremo mau gosto você pintar o Sesquiate dessa forma, mas é claro que não foi por isso. É como o Chico disse, ela era uma das mais assíduas na frente Isso consta do voto do ministro Alexandre. Da frente dos quartéis, ela participava de toda a trama golpista e ela está condenada por 5 crimes específicos. Ela foi condenada, e aí é muito importante. Eu até estou escrevendo um artigo, Gabi, que vai sair a quinta-feira, que é Não Esqueça o Batom. Porque você imagina o seguinte, você sai você arruma uma briga, você mata alguém, você faz a confusão, você pega o batom e escreve alguma coisa e as pessoas vão dizer, não, pera lá, está sendo condenado porque escreveu com o batom. Então, o meu artigo vai ter esse título, Não Esqueça o Batom. Porque, veja bem, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. As penas são altas? Obviamente as penas são altas. Você pega um homicídio simples, dá 6 anos, se não tiver nenhuma qualificadora. Mas por que as penas são altas? Eu já expliquei isso, inclusive por escrito. As pessoas não têm obrigação de ter formação jurídica. Eu tenho, porque eu sou advogado criminal. No Brasil você tem as penas mínimas e as penas máximas. Se você condenar, o Supremo só tinha 2 opções. Ou condenava ou absolvia. O Ministério Público Federal fez a opção de denunciar por 5 crimes. Condenando nos 5 crimes, e não havia como não condenar nos 5 crimes, do meu ponto de vista, estava comprovado absolutamente a ocorrência dos 5 crimes. Se você der a pena mínima, ao final você tem que somar as penas. Por isso dá 14 anos, por isso dá 12 anos. Tem até um raciocínio no princípio da construção, que o ministro Barroso e o ministro André usaram, que aí tem uma decisão jurídica, que são 2 crimes que têm uma semelhança grande e poderia ser apenas um deles, o pena mais alta. Mas, evidentemente, que essa senhora, Débora, né, não está condenada pelo fato de ter pichado uma escultura do Sesquiate. Não devia nem saber quem era Sesquiate. Aquilo ali, na verdade, é o que a extrema-direita está tendo a pachorra de usar de uma forma atrevida para tentar, o quê? Desmoralizar o Supremo faltando um dia para começar o julgamento do Bolsonaro. Veja bem, gente, a estrutura golpista, isso é muito bem descrito na denúncia do Dr. Paulo Gonet, a estrutura golpista passava por desmoralizar o Supremo. Por isso é que basta a gente lembrar dos xingamentos ao ministro Luiz Roberto Barroso, xingamento pessoal, o presidente da República xingando o ministro, é algo inacreditável, o ministro Supremo. As ofensas, as perseguições às famílias, às esposas, às filhas. Então, toda a estrutura montada, a estratégia da ultradireita é desmoralizar o Supremo. Agora, é claro, nós estamos a um dia do começo do julgamento, do recebimento, e todos nós sabemos que esse processo vai ser recebido. Então, a denúncia recebida, as pessoas viram réus, aí você tem uma série de pequenas consequências,
Mas a principal consequência é que esse processo vai começar a ter instrução provavelmente na quinta-feira. Na quinta-feira é muito engraçado você ver as pessoas reclamando da agilidade. No Brasil sempre se reclamou que demorava muito a justiça. Aí quando o Supremo Tribunal, que olha, aqui entre nós, é bom que julgue logo, eu acho que até setembro esse processo já pode estar terminado, é bom que julgue logo, porque o Brasil tem que mudar a página. O Supremo Tribunal tem questões gravíssimas para serem enfrentadas. Não dá para você ficar julgando apenas um processo criminal. Já tem mais de 500, 400 e tantos condenados. Então, eu penso que esse julgamento vai se dar de forma rápida. Amanhã nós vamos... Gente, o mais importante é que todos os direitos estão sendo preservados. Amanhã vai ser um julgamento real, como tem que ser. Não dá para julgar um caso desse virtualmente. Eu até já disse para vocês, eu preferia que fosse no plenário. Todo o julgamento deveria ser no plenário. Só que em 18 de dezembro de 2023, houve uma mudança no regimento. O regimento do Supremo tem força de lei e determinou-se que os processos seriam julgados pelas turmas. Porque, veja bem, a turma ela não é menor do que o plenário. O Supremo Tribunal é um só. O ministro Gilmar, inclusive, escreve isso no voto específico da Zambelli. O Supremo Tribunal é um só. Ele age, enquanto o ministro despacha solitariamente, está fazendo em nome do Supremo, a turma, são duas turmas, tem a mesma força que tem o plenário. A diferença, no meu ponto de vista, um processo como esse, qualquer processo criminal, deveria ser no plenário. Mas não tem como ser, porque o regimento tem força de lei e determina que é a turma. Por que semana retrasada, um processo com 67 réus deste caso, da tentativa de golpe, foi julgado no plenário? Porque a denúncia foi apresentada e recebida antes de 18 de dezembro de 2023, antes da mudança do regimento. Então, assim, é claro que para quem não é advogado, isso fica um pouco confuso. Sim. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, está sendo cumprido rigorosamente o que diz o Código de Processo Penal, a Constituição e, obviamente, o regimento do Supremo Tribunal Federal. Fundamental, eu queria, Rodrigo, Chico também, aqui só reforçar, o Cacai diz, olha, não está sendo aqui por causa da pichação, não. A PGR acusou essa mulher dos seguintes crimes, a gente tem aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. São esses dois últimos que alguns ministros diziam que seriam crimes que deveriam ser um só. Né? Até o Zanin, acho que em alguns casos votou, o Zanin, se não me engano, ou o Barroso, agora não me lembro, votou para ter uma pena... Foi o Barroso e o André. O Barroso e o André. O Barroso e o André. Votaram para ter uma pena um pouco menor. Aí, tecnicamente, pode até ser discutido no futuro, né? Mas são 5 crimes. Isso. Mesmo que ela pegue de 4 crimes, talvez caia 1 ano, 2 anos, mas, enfim... Não... Rodrigo, o futuro para quando a julgada do Supremo não tem futuro, não. Só, lá em Passo de Minas ele falava assim, só dá para recorrer pro bispo, entendeu? Porque acaba ali, o jogo acaba, não tem outro campo para jogar. O que pode ser feito, e os advogados terão liberdade para fazer, é, depois de transitar em julgado, tentar uma revisão criminal. A revisão criminal está à disposição. É raríssimo ganhar, eu até semana retrasada ganhei uma revisão criminal, mal acreditei. Nós ganhamos uma revisão criminal naquele caso da Zezé, que é uma ativista do movimento do Sem Casa aqui em Brasília, que nós entramos, ela estava condenada, transitada em julgado, nós entramos com a revisão criminal. Então, a revisão criminal é um argumento que, evidentemente, pode ser usado. Sim. Mas a revisão criminal no Supremo Tribunal Federal, de decisão majoritária ou decisão unânime, eu acho que esse caso vai ser unânime, é muito difícil, é extremamente complicado. Eu acho que aí é só para o bispo mesmo que dá para recorrer. Voltando para o caso do Bolsonaro, é que nós estamos falando dos dois casos ao mesmo tempo, mas amanhã o principal é o Bolsonaro, né? O caso da Débora, da pichadora da estátua, está paralisada. São 90 dias, né, que pode ficar com o ministro que pede vista. Olha, quem tem prazo é só advogado, viu? O ministro não tem prazo, não. Eles falam que o regimento prevê 60 dias, dá mais 30. Tá. É que nesse caso tem a pressão, por exemplo, né? Também da sociedade. Claro. No caso da juiz de garantias, que foi o caso mais importante sobre o aspecto do Supremo, quando o Lula assinou a lei, que depois de 3 anos a gente debatendo e tal, o ministro Fux deu uma liminar, ficou 3 anos com a liminar. Meu Deus. 3 anos com a liminar. Uma coisa inacreditável. O juiz de garantia deixou de existir porque o cara não canetada. Mas depois disso houve uma mudança no regimento, e aí previu-se para 60 dias e tal. Eu acho absurdo. Olha, eu penso que no caso dessa senhora que está condenada,
Provavelmente é para discutir, e também no caso da Carla Zambelli, é para discutir dosimetria de pena, provavelmente. Não vai fazer diferença nenhuma no resultado. Só para a gente lembrar o seguinte, no caso dela está 5-0 porque é pleno. Sim. Certo? E no outro caso está 2-0 porque é turma. Essa turma vai ser 5-0. Se fosse turma já estava terminado. Só tem 5 ministros. Agora, no caso do Bolsonaro, que é o que o nosso público, a nossa comunidade está agora olhando, né, Gabi? Primeira turma. É a primeira turma. E como dizia o Bolsonaro, né? Hoje eu estava pensando nisso, né? Ele começa. O filho dele falava que ia fechar com um cabo e um soldado, e no final o pai dele está sendo julgado no Supremo, que eles diziam que ia fechar. Pelo jeito não deu muito certo. E a outra coisa é, o Bolsonaro repete parte da estratégia, a estratégia de desmoralizar. A estratégia era essa mesmo. Tanto é que, do meu ponto de vista, todo esse movimento está se fazendo em torno do batom é porque quer pressionar o Supremo. Gente, o Supremo está fora dessa hipótese de pressão. Não existe essa hipótese de pressão. Eu até vou ser sincero, eu penso que os votos de amanhã, eles estão praticamente prontos. É claro que vai ter que ouvir os advogados vão trazer talvez uma ou outra tese ali que... Né? O que vai falar? Vai falar que o Supremo não é competente. Já está decidido que é. Vai falar que não é na primeira turma, devia ser no plenário. Já está decidido que é. Ou seja, as preliminares já estão todas decididas com os mais de 400 condenados. Perfeito. Eu quero muito agradecer o Cacai aqui, a gente vai continuar falando a respeito disso. Cacai, e a nossa cobertura aqui, olha, a gente vai ficar a postos. Então, obrigada, bom trabalho por aí, querido. Acho que vamos. Quinta-feira eu vou lá encontrar o Chico, vou gravar com o Chico quinta-feira lá em São Paulo. Olha, estará aqui perto da gente, nós vamos tomar um café juntos. Vamos tomar um café. Eu vou visitar vocês depois. Valeu. Perfeito, querido, obrigada, a gente se vê em breve. A gente volta a falar, o Cacai estava falando sobre desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, a gente vai falar sobre o personagem principal da história, né, que é Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouquinho. Já. Jamil Chad já está na ponta da linha. Sabe o que eu queria só lembrar? A gente falou bastante do batom e esquecemos de falar uma coisa. Na manifestação de domingo em Copacabana, quem usou o argumento do batom foi o moderado Tarcísio de Freitas. O moderado de extrema-direita. Mas o moderado eu acho que começou a errar um pouquinho com o bolsonarismo, essa questão da defesa que ele fez à urna eletrônica está pegando muito brabo nas redes do Ele está andando cada hora por um lado. Mas só para lembrar que o Cacai diz que a tática é desmoralizar ou tentar desmoralizar o Supremo, o governador de São Paulo entrou de cabeça nisso na manifestação de Copacabana. Ele usou o argumento. Estão julgando gente só porque usou um batom. Ou seja, está mentindo na cara dura e atacando o Supremo usando um argumento desta gente aí desqualificada do bolsonarismo, da qual ele faz parte, né? Ou seja, de moderado não tem muito aí não, Rodrigo. Agora, um segundo aqui para a gente dar um respiro e lembrar que a gente vai ter a nossa jornada esportiva, que começa nesse final de semana, o PECS, que é Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Então, entre as aulas que a gente vai ter, que a gente vai trazer aqui, né, diversas pessoas com muita experiência, como a Joana Maranhão, o Mary Kaelin, que vai inaugurar essa aula, a gente vai ter, por exemplo, a Formiga, que é uma grande atleta, né, uma das maiores jogadoras. Como jogava, meu Deus do céu. Do futebol feminino, enfim, representando o Brasil, as mulheres, 7 Olimpíadas. É um recorde, inclusive, entre homens e mulheres, tá, da Formiga. Então, a gente vai trazer aqui diversos personagens importantes da nossa história, como a própria Formiga. E a nossa aula inaugural é no dia 30 de março. Então, fica o lembrete para você, a gente vai começar essa aula 8 horas da noite, uma conversa do Eduardo Moreira com o Mary Kaelin, com a Joana Maranhão e o Marco Schultz, ali especialistas, né, em yoga. A gente vai ter a Joana Maranhão, que é medalhista olímpica, o Mary Kaelin também, que é de atleta de alto rendimento. Então, personagens muito importantes, garante sua vaga em icln2.com.br. A gente já está com 20 mil inscritos, viu, Rodrigo? Então, maravilha. Então coloca o telefone. Quem está assistindo na televisão tem o QR Code aí. QR Code, como dizem, né? QR Code. O QR Code. Põe aí o celular e você tem acesso e preenche o e-mail, não demora muito. Rapidinho. Coisa muito rápida. Se não tiver o QR Code, você pode digitar icln2.com.br, também chega nesse mesmo formulário, põe o e-mail, e aí o ICL te avisa no dia. Fala, daqui a pouquinho vai começar a aula, e você no domingo acompanha a aula com o Edu, né, comandando esta aula, essa apresentação sobre o esporte e a mente. É isso aí, que a gente precisa, gente, para ficar firme, para continuar falando sobre os assuntos que nos rondam, né? A extrema-direita
está manobrando mundialmente na figura do Eduardo Bolsonaro, nessa estratégia, né, essa jogada da extrema-direita. A gente tem essa narrativa do Eduardo Bolsonaro, que eu estou usando narrativa porque eles gostam muito dessa palavra, né? Só pensam nisso. Exato, para tentar deslegitimar, como disse o Cacai agora há pouco com a gente, o Supremo Tribunal Federal e também, principalmente, atacando o ministro Alexandre de Moraes. E o Jamil Chad traz uma apuração, ele está entrando aqui para a gente para conversar. O alvo são as eleições de 2026. Então, esse discurso de perseguição, de ditadura militar, né, é uma manobra que você começa ali, né, deslegitimando o sistema eleitoral do Brasil, o judiciário, procurando apoio em figuras externas, né, Jamil? Eu já dou boa noite para você e peço para você explicar para a gente como é que está sendo essa estratégia do Eduardo Bolsonaro e a finalidade disso. Boa noite a todos vocês, Chico, Rodrigo. A saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil, ela começa a ser instrumentalizada de uma forma muito explícita por parte da extrema-direita mundial, justamente com essa finalidade, deslegitimar não só o STF, mas o próprio sistema democrático brasileiro e, claro, com um grande objetivo, a eleição de 2026 no Brasil. Então, o que aconteceu nos últimos dias? Toda uma rede internacional, claro, da extrema-direita se mobilizando, não para salvar Eduardo Bolsonaro, não para defender ele contra injustiças, etc. Não, para usar, para instrumentalizar a figura dele, a saída dele do país, para, justamente com um instrumental absurdo de desinformação, mentiras e manipulações, tentar reforçar a ideia de que o Brasil vive uma espécie de estado de exceção. E isso, claro, tendo como objetivo chegar a 2026 com o processo eleitoral brasileiro abalado e, eventualmente, abrindo espaço para a extrema-direita voltar ao poder no Brasil. Então, esse é o objetivo. O objetivo não é outro senão garantir que o próximo ciclo eleitoral brasileiro seja abalado justamente por todos esses fatores. Então a extrema-direita, por exemplo, e aí principalmente com o Fórum de Madrid, eles falam tanto no Fórum de São Paulo, né, Chico? Mas são eles que têm o Fórum de Madrid. O que é o Fórum de Madrid? É a rede, basicamente, dos movimentos de extrema-direita da Espanha, Portugal, muitos latino-americanos, que têm como objetivo justamente formar coalizões, fazer lobby pela extrema-direita no mundo. E aí o que eles fizeram? Usaram imediatamente a saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil para dizer que o regime no Brasil, eles usaram essa palavra, hein, Chico? O regime no Brasil estava atentando contra um deputado, etc, etc, etc. Toda aquela narrativa que a gente sabe. Então, não podemos nos iludir aqui. O objetivo da saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil, ele é, obviamente, parte de um esquema, de uma estratégia de poder, uma estratégia, como o Cacai acabou de falar, que tem na deslegitimação das instituições democráticas brasileiras como foco principal. É para isso que existe, basicamente, essa narrativa, e a Gabi, eu senti o desgosto dela em falar essa palavra, eu sinto a mesma coisa, Gabi, para você saber, mas o fato é que existe uma tentativa de construir uma realidade que não é brasileira para justificar medidas de Donald Trump contra o Brasil, pressão internacional e, claro, abalar a eleição de 2026 no Brasil. Só para lembrar, Chico, que já faziam isso quando o Bolsonaro estava no poder. Trouxeram, lembra aquele argentino que eles trouxeram aqui para o Brasil? Fizeram uma live, Seredo. Fernando Serimedo. Serimedo, Personagem importantíssimo ajudou a nessa construção dessa história. Essa história de que as urnas eletrônicas eram suspeitas, né? Então, só que na época, uma coisa era você articular partidos de extrema-direita que não estão no poder, apesar de fortes, como o partido Abascal, lá o Chega, o partido na Espanha, o partido, enfim, em várias partes da Europa, e na Argentina, quando o Milei ainda estava fora do poder. Uma coisa era fazer essa articulação, e já era importante, enfim, incomodava bastante, levando até os embaixadores para dentro do palácio, isso está na denúncia também, né, para desacreditar o sistema eleitoral. Outra coisa, Chico, é fazer isso com a ajuda do aparato do maior império mundial ainda, decadente, mas ainda o maior império mundial
pelo menos no Ocidente, né? Então, vai ser um rolo compressor. A gente não pode se iludir. Sim. A gente tem falado disso. É fujão, Chico. Ele é chorão, é fujão. Mas não vamos subestimar. O Eduardo Bolsonaro, como o artigo do Jamil Chad publicado mostra, está à frente, ou pelo menos dentro, desta rede que agora tem o apoio da máquina do Estado, lá nos Estados Unidos. Sim, pode até dizer que o império anda meio decadente, o império americano, mas fortíssimo. Não, e com esse novo braço que são as Big Techs, dá para notar, quem acompanha, assim, não precisa nem ser um viciado de rede social e tal, mas dá para sentir, por exemplo, como os algoritmos começaram a agir dos 2, 3 dias para cá, quando o assunto virou o batom da Débora, da acusada de golpe de Estado. Tentaram transformar isso, Jamil, como símbolo ali de que o Brasil vive uma ditadura. E observe que essa mensagem, ela está tomando, às vezes, de uma forma que não é normal. Não se toma isso se você não tem o favorecimento das Big Techs. Sem dúvida. A gente sabe que engajamento só se consegue quando você é favorecido. Então, não duvido nada. A gente trata, às vezes, como um deputado folclórico, chorão, fascista, etc. Mas, junto com essa turma de fora, é forte, tem importância. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, Rodrigo, porque você citou o Fernando Serimedo, isso é tão importante. Essa estratégia do Eduardo Bolsonaro é tão antiga que ele contratou um funcionário do Fernando Serimedo para a campanha dele na Câmara dos Deputados, para a gente ter uma ideia. Esse cara que fez aquela live com informação falsa sobre as nossas urnas eletrônicas para afetar o nosso processo eleitoral. E o Eduardo Bolsonaro também fez mais de 100 reuniões com a ultradireita na América Latina. Então é disso que a gente está falando, muito né, bom, Jamil? muito bem lembrado. É muito antigo esse processo. Antigo. Não, e tem o personagem Eduardo Bolsonaro. Eu queria trazer também esse outro personagem que é fundamental e vai ser cada vez mais até o ano que vem. Tarcísio de Freitas, o governador. O governador que vai para o caminhão de som em Copacabana e diz: estão condenando uma mulher só por causa de um batom. Repare, isso que ele falou lá virou um mote 5 dias, 8 dias depois, da principal ação nas redes do bolsonarismo. Né? Portanto, a fala dele não foi por acaso. Foi combinado. Alguém disse para ele: Tarcísio, fala do batom. A frase ele foi pautado. Ele foi para aquele caminhão e falou. E ao falar isso, um governador de São Paulo, dito moderado, eu nunca vi isso, extrema-direita moderada, mas ele se apresenta assim, mas atacou diretamente o Supremo Tribunal Federal. Ele entrou nessa operação também. Tanto que depois teve que aparecer, acho que foi ontem, né? Que ele aparece dizendo: não, as urnas brasileiras funcionam bem. Para tentar equilibrar. E aí ele apanha da extrema-direita. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro é importantíssimo, e esse, na verdade, é o foco maior do artigo do Jamil. Eu estou só trazendo um outro aqui, agregando no debate, porque é o governador de São Paulo e é o pré-candidato preferido de 9 entre 10 empresários, de 9 entre 10 ditos liberais no Brasil, um homem que segue esse discurso da extrema-direita no Brasil. É muito grave, no meu entendimento. Né? Sim, total. Extremamente grave, que um ponto que a gente precisa entender é que não basta a gente ficar fazendo memes, brincadeiras, risadas e tiração de sarro de eventos como esse. Eles já estão instrumentalizando essa saída tem um objetivo político e de desmoralização. Ela tem ligação, sim, com, como o Rodrigo disse, uma coordenação da mensagem. Vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, uma coordenação também de mensagem, Rodrigo, que é muito parecida a essa do batom. Ao longo aí de alguns meses, uma senhora... a narrativa, desculpa, Gabi, mas a narrativa, mais uma vez, foi basicamente jogada nas redes sociais a seguinte narrativa: uma velhinha, uma senhora que estava na frente de um hospital aqui dos Estados Unidos foi presa por rezar. Essa era a narrativa. Ela foi presa por rezar. Olha que injustiça, a senhora foi presa por rezar. Existe, inclusive, uma perseguição contra cristãos aqui nos Estados Unidos. Blá, 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 blá. Qual era a realidade? Ela foi um grupo de pessoas que, ao se colocar na frente do hospital, impedia que meninas que tinham sido alvo de estupros pudessem entrar no hospital para abortar. Né? Então, não era a história de que ela rezava, é a história
que ela impedia o acesso a um serviço constitucionalmente não permitido, mas garantido a uma menina que tivesse sido alvo de um aborto, perdão, de um estupro. Então, ela foi condenada. Ela foi condenada não por rezar, ela foi condenada por uma atitude que violava, obviamente, o direito de uma outra pessoa. O que fez Donald Trump quando ele chegou no poder? Adotou o discurso de que havia uma senhora que havia sido condenada pela justiça dos Estados Unidos por rezar. E o que ele fez? Perdoou ela. Tá? Então, é obviamente uma construção que vigora nas redes sociais muito parecida ao do batom. Ele, ao mesmo tempo, tirar a legitimidade do Supremo, ele consegue reduzir, obviamente, a gravidade daquele fato, afinal de contas ela estava só rezando, e o que ele faz com isso? Abre caminho para qualquer outro seguir a mesma atitude. Então, é obviamente algo que a gente precisa ficar muito atento, porque é sim uma estratégia com um plano, objetivo, e não vamos esquecer, né, gente? Muito dinheiro por trás. Sem dúvida, acho que isso é chave, Jamil, que você fala. Querido, muito obrigada, a gente vai se falando em breve, porque essa articulação continua a todo vapor, porque está visando as eleições de 26, né, como diz a apuração do Jamil. Então, a gente volta a se falar. Bom trabalho por aí. Valeu, obrigado, Jamil. Quero só lembrar uma coisa, Gabi. Claro. Quero só lembrar uma coisa, quando muita gente até me pergunta, mas você acha que o Trump vai mesmo fazer isso? Olha só, tem 4 historinhas que a gente precisa lembrar. Primeiro, o Trump adotou sanções contra o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional. Isso porque ele focou o seu trabalho contra Israel. Então, sim, ele adota sanções contra autoridades estrangeiras. 2, ele adotou sanções, basicamente, contra a África do Sul, porque a África do Sul quer fazer uma reforma agrária e distribuir terras para, obviamente, a população de maioria negra. Adotou, sim, sanções. Hoje, ele adotou uma sanção contra países que fazem comércio com a Venezuela. Qualquer um que comprar petróleo da Venezuela a partir de agora tem que pagar, olha só, tem que pagar para os Estados Unidos uma taxa de 25%. Ou seja, está afetando, obviamente, de uma forma muito clara, uma retaliação a Nicolás Maduro e seus aliados. E, para completar, ele acabou, no fim de semana, de retirar o visto de Cristina, a ex-presidente da Argentina. Então, antes de a gente falar, mas até parece que o Donald Trump faria isso. Faz. É só saber quando. Se faz É mesmo. do interesse dele, né, ter o Brasil como mais esse aliado, ainda mais na América Latina. Sim. Então é fundamental esse alerta que traz o Jamil. Aliás, esses alertas, né? Porque são vários pontos que ele trouxe aqui das medidas que Trump vem tomando. Obrigada, Jamil. Bom trabalho por aí. Boa noite para vocês todos. Valeu. Obrigada, Jamil. A gente agora fala sobre a violência de Israel contra os palestinos. A gente tem um caso específico que a gente vai trazer agora do brasileiro palestino, que é o Walid Khaled Abdullah Ahmed. Ele tinha 17 anos e foi encontrado hoje morto na prisão israelense de Megido. Essa penitenciária, que é conhecida pelo uso de tortura com choques elétricos, espancamentos, até usando cachorros. Essa causa da morte não foi divulgada, mas a Federação Árabe Palestina no Brasil afirma que a principal hipótese é de uma negligência médica. Então a gente chama agora o presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, que é o Walid Rabah, para contar para a gente, fazer a denúncia a respeito dessa história. Walid, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado ao ICL por essa oportunidade. Estamos diante simplesmente de mais uma morte nas masmorras israelenses, neste caso de um brasileiro palestino, o que não quer dizer pouca coisa, porque na verdade nós não estamos falando de uma vida que seria em tese superior a outras vidas. Estamos falando de um sinal que Israel dá ao mundo e à comunidade brasileiro-palestina de que seus jovens não devem ficar na Palestina, não devem ir à Palestina para viver ou para estudar ou para visitar, sob pena de parar em alguma masmorra israelense e morrerem. Esse é o primeiro sinal dado. E, diante disso, claro, nós estamos diante de uma atitude que tem propósito.
todos os propósitos israelenses são de limpeza étnica. E palestinos saírem temendo morrer nas masmorras e não irem para a Palestina temendo a mesma coisa, significa um intento genocidário dessas pessoas não irem ou lá estando fugirem. É bom lembrar que esse não é, desde que iniciou essa nova fase genocidária, que atinge também o Líbano, não é a primeira morte de brasileiros. Nós tivemos um bebê libanês, a Fátima Abbas, que foi assassinada por um ataque aéreo israelense no Líbano, bem como também de outros 2 brasileiros, um menino de 15 anos, Ali Kamal, e a Mirna Raif, de 16 anos. Quer dizer, está sendo aplicado um método, não é novo o que Israel está fazendo. Isso só acontece, a meu modesto juízo, porque Israel se sente acima do direito internacional, acima das resoluções da ONU, acima das convenções, dentre elas a do apartheid, a do genocídio e a do colonialismo, e por fim, porque está, e aqui eu pego o gancho do Jamil, que me antecedeu agora há pouco, de que, sim, Trump não diz apenas. Se Trump disse que Gaza não terá mais palestinos e será um resort, diga-se, leia-se, pelo vídeo que veiculou em suas mídias sociais, criado por inteligência artificial, dizendo, esse resort, na verdade, nada mais é do que um cassino com odaliscas, com jogatina, etc. Portanto, é uma ofensa à própria cultura palestina, que recusa a jogatina, recusa os cabarés, recusa uma cena quase de um prostíbulo, em que Trump aparece dançando com uma moça com trajes sumários. Walid, só para ressaltar que esse brasileiro de 17 anos, que infelizmente faleceu, né, foi morto dentro da masmorra, ele não estava em Gaza, né? Ele foi preso na Cisjordânia. É importante a gente dizer isso porque o argumento muitas vezes usado por Israel, veja, fomos atacados, então estamos reagindo a um ataque que aconteceu lá em outubro de 2023. Ora, a Cisjordânia é administrada por um outro grupo, só para lembrar, eu sei que você sabe muito bem, mas para o nosso público ter essa lembrança, né? É um outro grupo político que administra a Cisjordânia, não é o Hamas, é uma outra população. E Israel massacra da mesma forma. Levou um rapaz palestino brasileiro da Cisjordânia para a masmorra. Não tem nada a ver com a ocupação de Gaza, que já é gravíssima, com o genocídio em Gaza, que já é gravíssimo. Ou tem tudo a ver, porque eles querem operar a mesma lógica de Gaza na Cisjordânia, impondo medo e dizendo, olha, vamos tirar 2 milhões de pessoas de Gaza e depois vamos tirar, se necessário, 3, 4 lá da Cisjordânia. Então, só para ressaltar isso, é um passo adiante e parece que a gente não tem freio mais, né, Chico? Porque no começo do conflito... Tem ONU, não tem nenhum organismo que segure. Porque no começo ainda havia reuniões da ONU para tentar impor alguma sanção. Agora não acontece mais nada. Nós estamos assim na força, a imposição da força total. É um genocídio mesmo que nós estamos assistindo. Quando o presidente Lula falou isso há alguns meses, foi atacado pela comunidade israelense ou, enfim, judaica, o lado ruim desta comunidade, o lado de extrema-direita, de direita desta comunidade, né? Porque tem gente que não concorda com isso. Mas não é um genocídio? Agora nós temos um brasileiro, assim, 40 mil em Gaza. Não é só o brasileiro, 40 mil em Gaza. Então, aonde vai parar isso? É um negócio assim, impressionante. Só para ressaltar isso, Gaza e a Cisjordânia. Né? Aproveitando o teu gancho, que é muito importante, você lembra muito bem essa questão da Cisjordânia. Dos mais quase 19 mil sequestrados e enfiados nas masmorras israelenses desde o dia 7 de outubro de 2023, nesta fase genocidária, 12 mil, mais de 12 mil foram sequestrados na Cisjordânia, não em Gaza. Sim. E que se somaram aos quase 6 mil, dentre eles crianças e mulheres, que já estavam sequestrados antes, quase todos da Cisjordânia. E que tem um dado que a ONU, inclusive, já explicitou em outras ocasiões, e o Clube de Prisioneiros e o Departamento da OLP para Prisioneiros também traz o número preciso, mais de 1 milhão de palestinos já passaram pelas masmorras israelenses desde 67, a esmagadora maioria deles da Cisjordânia. Você imagine, a Cisjordânia tem 3,5 milhões de habitantes, ou seja, quase 1/3 passou pelas masmorras. Isso daria 70 milhões no Brasil. Uhum. Em masmorras, eventualmente, argentinas, caso o Milei tivesse invadido o país nosso aqui, para tornar ele um país administrado a partir de algum zoológico e cujas questões de governo são aconselhadas por 3, 4 cães, que é o que ele disse que faria para governar a Argentina.
né? E uma outra coisa que eu considero assim fundamental. Para Gaza hoje, nós estamos agora, o número fechado hoje, é porque a gente soma os desaparecidos sob escombros, que são 11.200. Nós estamos com, hoje, 61.890 exterminados. Isso dá quase 3% da demografia de Gaza para outubro de 2023. Isso daria, no mínimo, 6 milhões no Brasil. Daria 22, 23, 24, 25 milhões na Europa, tomando a sua população atual para a geografia da Segunda Guerra Mundial. Esse é um extermínio. Ou de crianças. Nós estamos falando aqui de um adolescente, inclusive, né? Estamos falando de 2 adolescentes que foram mortos antes dele. Mas as crianças exterminadas em Gaza, o número, que é de quase 22 mil, por milhão de habitantes, dá 9.915 crianças exterminadas em 535 dias por milhão de habitantes em Gaza. Isso significa que é 3,5 vezes mais do que as 2.813 exterminadas durante toda a Segunda Guerra Mundial por milhão de habitantes naquele momento histórico. E agora, quando eles retomam esse genocídio no dia 18, num só dia, mataram perto de 200 crianças palestinas. É a maior matança de crianças num só dia da história das guerras e dos genocídios. Sim. É fortíssimo. O que está faltando para parar Israel? Sim. Eu quero muito agradecer o Walid também por ressaltar esses números, né, que não são números, são pessoas, são histórias. Então, Walid Rabah, um prazer te receber aqui mais uma vez no Série Notícias e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa noite. Agradeço muito e espero que nós não tenhamos a morte do co-diretor do documentário No Other Land. Vamos falar disso agora. Trucidado hoje por colonos em um pogrom. Nunca esqueçamos, o que os colonos estão fazendo na Cisjordânia são pogroms que nós não vimos na Rússia czarista e não vimos na Europa Oriental contra os nossos irmãos eurojudeus. Obrigada, Walid. Até mais. Eu aproveito aqui para trazer essa informação justamente que o Walid ressalta com a gente, né? É o diretor do documentário, ganhador do Oscar, Sem Chão, que é o Yuval Abraham, é o nome dele. Ele informou que o co-diretor do filme, que é o Hamdan Balal, foi espancado por colonos israelenses. O Abraham colocou imagens no Twitter, a gente está vendo aqui na nossa tela, desse ataque à vila de Súcia, onde mora Bial. A gente está vendo agora as imagens, né? Na sequência, esse documentarista ele foi sequestrado, né? De acordo com os relatos, por soldados israelenses, e essa notícia foi confirmada pelo Haaretz, que é um jornal israelense. Essas são as informações que a gente tem até o momento, e é disso que se trata o que estava dizendo o presidente da FEPAL agora, que estava com a gente, né, o Walid Rabah. É isso. Rodrigo, eu quero também trazer o olhar aqui para a nossa América Latina, mas especificamente para Buenos Aires, né, porque os argentinos estão, neste momento, realizando talvez o maior protesto contra a ditadura da história do país. Então é importantíssimo a gente chamar a atenção para isso. Hoje, dia 24 de março, aniversário do golpe que instaurou a ditadura militar, que permaneceu por anos, né, de 76 até 83. Então a gente tem as principais organizações de direitos humanos marchando ali, unidas nessa manifestação até a Plaza de Maio, que é tão simbólica, é onde fica a sede do governo. Então, esse lema do dia de hoje é memória, verdade e justiça. A gente tem o Eduardo Moreira em Buenos Aires, mandando imagens pra gente, informações também. Vamos assistir essas imagens? Vamos lá. Eu estou aqui na Plaza de Maio, na manifestação que está acontecendo hoje na Argentina, a maior manifestação que acontece todo ano na Argentina, para recordar o golpe militar que aconteceu dia 24 de março de 1976. Está absolutamente lotado, né? Centenas de milhares de pessoas, desde a Avenida 9 de Julho até depois da Avenida 9 de Julho, por toda a Avenida de Maio, até chegar aqui na Plaza de Maio. As pessoas, elas estão muito envolvidas esse ano, até mais do que normalmente com a manifestação, por causa do momento que vive a Argentina, com a destruição
econômica que está acontecendo pelo governo Milei, que já jogou mais de 50% da população argentina na pobreza. Essa manifestação aqui, eu acho que é muito simbólica, principalmente para o momento que a gente vive no Brasil. Amanhã, o julgamento de Bolsonaro, o primeiro, né, dos vários momentos que a gente vai viver nesse julgamento do Bolsonaro. Aqui uma outra conversa do Eduardo Moreira com um estudante de 21 anos da Universidade de San Martín que estava na manifestação. Vamos assistir também, vamos lá. Nosotros desde la juventud tenemos que tener memoria y saber lo que pasó en nuestro país para así poder saber de nuestra historia y que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Es muy importante como personas saber de las vivencias de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de lo que pasó en esos años y de cómo... A gente teve um probleminha aí no vídeo, porque vocês notaram que no primeiro vídeo do Eduardo Moreira também cortou um pouquinho antes. Eu assisti esse vídeo inteiro, faltava só um pedacinho ali, ele trouxe o contexto principal, que era a Praça de Maio lotada, e o momento político da Argentina, e infelizmente essa segunda, que era uma entrevista com um estudante, acabou ficando pela metade, Chico, mas é um momento forte lá na Argentina, né, para lembrar a instalação da ditadura em 24 de março de 76, ditadura assassina, 30 mil desaparecidos, né? Uma ditadura que é negada pela turma do Milei, então é mais importante ainda esse momento. Tem uma coisa muito especial que é como o futebol argentino está dentro desses protestos todos hoje, né? Verdade. Eu fico pensando, no Brasil, com essa covardia dos nossos clubes, ninguém ia lembrar, por exemplo, a memória do 31 de março, do 1º de abril, do golpe de 64, que... teremos a data logo mais. Quero ver quantos clubes do Brasil vão lembrar disso. Talvez nenhum. Pois é, na Argentina, os torcedores foram inclusive para aquela manifestação da semana anterior com os aposentados, estão nessa batalha pela memória hoje também. Todos os clubes postaram e estão na rua. Fortíssimo. Boca, River, todo mundo. A Argentina tem essa questão da defesa da democracia e de repudiar a ditadura, muito enraizada na sociedade, e isso a gente está vendo nas imagens ali que o Edu Moreira trouxe para a gente. O Edu que estava em Cuba, agora está na Argentina. Qual será a próxima parada? Aguardem. É isso, então de histórico hoje para Buenos Aires. Eu queria, antes da gente encerrar, fazer uma correção aqui a respeito da casa que foi atacada, né? O Hamdan Bilal, eu estava falando ali do grupo de colonos, então a gente estava com um errinho aqui na grafia, então está feita a correção. É o diretor palestino que foi atacado, co-diretor do filme, ganhador do Oscar, atacado por fascistas, milícias de extrema-direita israelense que praticam o que os judeus sofreram no leste europeu, os pogroms, né? E agora estão praticando contra os palestinos, invadindo aldeias e massacrando os palestinos. É muito triste, muito revoltante isso tudo. É isso, então a gente está feita aqui a correção, a casa do Hamdan Bilal. Que foi atacada. Gente, amanhã estaremos de volta, hein, com a nossa equipe a postos desde cedo nesse dia histórico. Então, olha, fica o recado para todo mundo acompanhar a gente a partir do Desperta. A partir das 7 da manhã. É isso. E aí o dia inteiro de julgamento do Bolsonaro. É isso aí. Agora você acompanha a entrevista de Chico Pinheiro com a Denise Fraga. Agora começa o Chico Pinheiro Entrevista, então permaneça com a gente e amanhã a gente está de volta também com o julgamento que é histórico, que pode levar Bolsonaro e os outros acusados a virarem réus. Até amanhã, gente. Boa noite. Boa noite. Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte. Através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá.